Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 5. Esse texto tem me perseguido por alguns meses. Eu quero compartilhar com vocês. Lucas, capítulo 5, vamos ler do verso 1 até o verso 11. Vamos colocar em pé, em reverência, a palavra de Deus. Os irmãos poderão acompanhar esse texto, muito conhecido nosso, mas eu entendo que Deus quer falar ao nosso coração. Deus quer ministrar, Deus quer curar o nosso coração nessa noite, e Ele nos deu essa palavra tão preciosa. Lucas, Evangelho segundo Lucas, capítulo 5, versos de 1 a 11, pesca maravilhosa, os primeiros discípulos. Diz assim a palavra do nosso Deus. Todos acharam? Vamos lá. Certa vez, quando a multidão apertava Jesus para ouvir a palavra de Deus, ele estava junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores haviam descido deles e estavam lavando as redes. Entrando ele em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra e, sentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para a pesca. Ao que disse Simão: mestre, trabalhamos a noite toda, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Feito isso, apanharam uma grande quantidade de peixes, de modo que as redes se rompiam. Acenaram então aos companheiros que estavam em outro barco, para que viesse ajudá-los. Eles, pois, vieram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. Vendo, pois, Simão Pedro, prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: retira-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois à vista da pesca que havia feito, o espanto se apoderara dele e de todos os que estavam com ele, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios, ou sócios de Simão. Disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescadores de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e os seguiram. Pai, nós te pedimos, é o teu Espírito que tem que pregar, não é o pregador. É o Senhor que está falando aos nossos corações. O pregador é apenas instrumento. Importa que o Senhor cresça e o pregador diminua. Assim dependemos do Senhor e a tua palavra, que é viva e eficaz. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar, queridos, mas mantenha a sua Bíblia aberta para acompanhar. Como eu disse, esse texto tem me acompanhado por alguns meses na minha vida. Eu tenho meditado sobre esse texto, mas é um texto que me mostra 2 episódios completamente diferentes, 2 cenários completamente diferentes. Aqui eu vejo que é o segundo encontro que Jesus tem com Simão. O primeiro foi na casa dele, a qual Jesus curou a sua sogra. Pedro não estava lá, obviamente, mas Jesus tinha um objetivo, que era o quê? Encontrar Simão, encontrar Pedro. Até aí nada de extraordinário. Jesus e Simão eram apenas 2 judeus que viviam naquela comunidade, mas o foco de Jesus era Simão. Mas quem era Simão? Ora, Simão Pedro, um pescador, dono de uma empresa de pesca, com 2 outros irmãos, Tiago e João, filhos de Zebedeu. E o cenário agora que nós começamos a entrar é o cenário não da casa de Simão, mas do local de trabalho de Simão, que é à beira do lago de Genezaré, mais conhecido como Mar de Tiberíades. Algumas características dessa região são interessantes, até interessante falar, que é um local, um lago muito grande, com 213, ele está abaixo do mar Mediterrâneo, 213 metros. Ele tem 21 quilômetros de comprimento e 11 quilômetros de largura, é muito grande. E ali é um lago de água doce, toda a água doce que é reservada para aquela região fica nesse lago. Mas para entendermos melhor, vamos voltar numa noite anterior.
Para entendermos o que Deus quer fazer com Pedro, o que Deus quer fazer com a minha vida e com a sua vida, vamos voltar uma noite anterior, quando esses homens saem para pescar. Eles têm uma empresa de pesca, são pescadores, e eles têm tudo planejado. Preparam o barco durante o dia todo, preparam as redes, preparam todo o sistema, todo o esquema da pescaria daquela noite. Com certeza na mente desses homens, isso seria mais uma noite de pescaria, mais uma noite de sucesso. Voltariam com os seus barcos cheios de peixe, eles deixariam no mercado, já estaria participando da venda do peixe no mercado ali de Tiberíades, daquela região. Tudo estava planejado. Pescadores. Não eram um grupo de homens que deixaram suas esposas em casa e foram pescar no final de semana. Não é nada disso. São homens experientes, profissionais, sabem tudo de pesca, e tinham todo o equipamento. Um bom barco, com GPS, com radar, com sonda, e saem mar adentro. Vamos pescar. Não era esse grupo que foi desestressar de uma semana difícil. Fica tranquilo, pessoal do som, na boa. Gabriel, você é bênção. Valeu, Guilherme, é isso aí, você é maravilhoso, Deus te abençoe. Esses homens vão pescar por uma noite, para executar a sua tarefa, o seu trabalho. Tudo preparado. Chegam no local de pesca, ancora o barco, solta a âncora, tudo preparado. É hora de entrar em ação. Agora imagine uma coisa, queridos irmãos e irmãs, que quando você trabalha muito e ganha pouco, é ruim. Não é, irmã Vera? Difícil. Mas quando você trabalha muito e não ganha nada, não dá. Não tem condições. Não tem condições. Trabalhar muito, ganhar pouco, tá. Mas trabalhar muito e não ganhar nada. Haja, né? Estão no meio do mar, posicionados. Começam então a lançar a rede. Lança a bombordo. Lado esquerdo, espera. A ordem do capitão, puxa, puxa. A rede vazia, nada. Tudo bem, vamos a boreste. Bombordo, boreste. Lado direito do barco, lançam as redes, esperam. Puxam as redes, nada. Tudo bem, a noite está só começando. Lançam na polpa, atrás, esperam, puxam, nada. Já começam a olhar para a cara do outro, o que está acontecendo? Calma, falta na proa, lança na proa. Lançaram, puxa. Nada, doutor Carlos, nada, não pesca nada. E isso, amados irmãos, dá-se a noite toda. Imagine, eles não foram pescar meia-noite, eles foram pescar no início da noite. Então somem aí 12 horas praticamente de pesca, de tentativa de pesca, e não pescam nada. Não tem o que fazer. Vamos voltar. E voltam aqueles pescadores, homens experientes, lobos do mar. Eles voltam frustrados, angustiados. Eu imagino que dentro daquela embarcação havia um silêncio sepulcral. Ali ninguém falava nada, ninguém queria olhar para ninguém. O fracasso os leva de volta para a praia. Eles deixam os barcos e vão lavar as redes. São atitudes muito comuns nos momentos de fracasso, mas não de derrota, porque derrota é uma coisa e fracasso é outra. A derrota é quando nos impede de tentar novamente. Isso é derrota. Fracasso é quando nós temos uma lição para aprender.
Eles voltam, estão na praia, encosta o barco, vamos lavar a rede, ninguém fala nada. Aí vai lá o mestre amador, abre o seu computador, vou olhar a previsão do tempo, o que aconteceu, quero saber das marés, ele começa a investigar, não tem resposta, simplesmente não tem peixe. Mas o outro pescou, sim, mas nós não pescamos. Eles voltam agora, estão lavando e de repente entra um outro cenário, junto desse cenário, que é uma multidão, todo mundo feliz. O que está acontecendo? Vai começar o culto matutino. Pregador famoso, Jesus de Nazaré. Eles estão ali lavando as redes. Pedro está arrasado. Uma angústia bate dentro do coração de Pedro. Ele está ali. E o culto vai começar. Aquelas pessoas estão rindo, felizes, porque o culto com Jesus é diferente do culto sem Jesus. O culto com Jesus tem palavra pregada, tem milagre que acontece, tem praia lotada, inclusive no inverno. Dois cenários completamente diferentes, mas com uma conexão, que esta conexão chama-se Jesus de Nazaré. Irmãos, a nossa vida cristã não é diferente desses dois cenários. Agora, vamos pensar um pouquinho. Dois cenários que um mostra completa alegria. O culto vai começar, todo mundo se preparando, todo mundo se ajeitando ali. De um outro lado, homens de cabeça baixa. Tristeza. A palavra de ordem é fracasso. Quantas vezes eu e você não saímos de casa para o culto de cabeça baixa? Triste. Chegamos na igreja, todo mundo cumprimenta a gente dá aquele sorriso amarelo, né, de camelo, faz cara de egípcio, mas por dentro nós estamos destruídos. A nossa semana foi fracasso atrás de fracasso. Mas pastor, o crente fracassa? Claro, Jesus disse que no mundo teríamos aflições, as aflições vêm para nos tirar o foco que é Jesus. Você pensa que o diabo está contente com você aqui na igreja? Não, ele não está. Ele está com raiva de você, porque você está aqui. Porque você acorda de manhã, lê a Bíblia, você ora, você busca a Deus, e Ele está com raiva. Ele vai fazer tudo o possível e o impossível para tirar você do foco, que é Jesus Cristo. E tem hora que a gente dá vazão para isso. Tem hora, irmãos, que vou ser sincero com você, talvez só aconteça comigo, nunca aconteceu com você, não é? Mas tem hora que não dá, não tem condições. Todo mundo cantando, feliz, contando as bênçãos. O irmão chega, a irmã chega, aquele sorriso maravilhoso. E na sua vida, nada. Você orou, você jejuou, você buscou a Deus, você está em consagração na sua vida, santificando a sua vida, nada acontece na sua vida. Lendo esse texto, conversando com esse texto, Jesus me ensina a primeira lição. Para Pedro, a condição que ele estava, era uma condição completamente vazia e de fracasso. Mas, mal sabia que o pregador da manhã, chamado Jesus de Nazaré, conhecia muito bem a condição daquele homem chamado Simão. Como Jesus conhece muito bem a minha condição e a sua condição, Ele sabe, só Ele e você sabe como é que você entrou aqui no culto hoje. Eu não sei. Jesus sabia que Pedro tinha fracassado. E Jesus não foi lá passar a mão na cabeça dele, não. Falou, não, Pedro, fica tranquilo, vai dar tudo certo. Daqui a pouco, depois do culto, a gente vai para uma sessão de aconselhamento. Vai lá para o gabinete pastoral, a gente ora junto. Jesus não falou isso.
Jesus simplesmente olha para Pedro, passa de lado, vai atender a multidão. E Pedro está lá, sentado no canto, triste. A mente está bugando. A mente de Pedro está paranoico. Por quê? Ele não teve lucro, não entrou dinheiro, ele teve despesa. Como que ele vai pagar os funcionários, os marinheiros? Como que ele vai pagar as despesas daquela noite? E os sócios? E o pior, o que eu vou levar para minha casa? Como que eu vou sustentar minha família? Preocupações, irmãos, que no nosso dia a dia nos afligem, sim. Porque nós estamos seguros até quando a gente tem um bom dinheiro na conta, né? Depois que a coisa cai. Pergunta é, o que eu vou fazer agora? Aquela mesma pergunta que você já fez e eu também já fiz quando o problema chegou até nós. O que é que eu vou fazer? E agora? Como é que eu vou falar lá em casa? Jesus está com a multidão, Pedro está no canto, e simplesmente, na cabeça de Pedro, devia estar pensando assim, né? Esse homem está falando tanta coisa bonita, mas ele não tem noção de como foi a minha noite. Eu estou conjecturando, não está aqui, mas eu estou tentando levá-los a uma compreensão do que estava Pedro. Eu estou tentando levá-los a calçarem os sapatos de Pedro. Pedro, então, com a cabeça baixa. Jesus, então, vai começar o culto, e há um detalhe do culto. Antes de começar, ele vai para aquele homem fracassado. Aquele improvável, chamado Simão. Jesus vai lá e fala, eu quero o teu barco. Hoje eu quero pregar de cima do teu barco. Como é que é? Sim. Aí Pedro deve estar pensando com ele, meu Deus do céu, peraí. Quem é esse cara? De onde ele veio? Quem que é essa multidão? A minha noite foi um fracasso. Estou endividado. Não tenho como pagar. O cara ainda quer meu barco, e nem vai me pagar pelo aluguel do barco, nem charter ele vai querer fazer. E agora? E tem mais, Jesus quando pede, não pede uma coisa só, pede outra na sequência. Já percebeu isso? Já aconteceu isso com você? Quando Jesus te pediu alguma coisa, pediu algo a mais para você, você fala, não, eu não tenho condições de fazer isso. Ele vai lá, olha para Pedro e fala, eu quero o teu barco. Mas Pedro, além do barco, faz o seguinte, me coloca numa posição onde todos possam me ver e ouvir. Me coloca numa posição assim, olha, põe um pouquinho mais para cá, um pouquinho mais para lá, e está lá Pedro empurrando aquele barco, com Jesus no meio, todo mundo esperando o início do culto. Aí chega aquela posição, todo mundo está olhando Jesus. Jesus olha a multidão, todo mundo ouve Jesus. E Pedro está no canto, pensando como é que ele vai pagar as dívidas, como que vai ser a semana. É interessante que parece que Pedro, ele entrou no culto da manhã, não para adorar, mas ele estava assistindo o culto, porque a mente de Pedro não estava no culto. Isso me faz lembrar de Ana, quando ia todo ano com Eucana e Penina ostentava os seus filhos. Ana não tinha filhos, aquela mulher subia para adorar com amargura de alma. Irmãos, nós temos que ser sinceros, quantas vezes você e eu não tivemos vontade nem de orar, nem de ler a Bíblia? Por quê? Porque nada aconteceu como nós esperávamos, o milagre não aconteceu, o emprego não chegou, a saúde está debilitada, o desemprego está lá. Não se esqueça que Deus gosta de um coração sincero. Corre lá para Joel capítulo 2, você vai entender o que Deus fala. Está lá Jesus movimentando o barco, em cima do barco, a multidão, pregando e Pedro no canto. E diante disso me veio à mente alguma coisa assim que parece que Jesus Senhor que ele ignora o que está acontecendo com a gente. Porque você ora, Deus não responde. Aí você chega no culto, no domingo de manhã, aí alguém vai dar um testemunho, olha, essa semana Deus me deu um emprego na empresa que eu gostava, agora é uma multinacional, estou ganhando bem, olha, eu comprei uma casa. E você olha, e aí, e eu, como é que fica? Senhor, eu estou orando. Olha a condição do meu filho, olha a minha filha, olha a minha esposa, olha o meu esposo, olha o meu lar, como é que está, eu estou orando, eu estou jejuando, estou me consagrando, e o Senhor não faz nada na minha casa, não tem uma novidade para contar.
E são nessas horas que Jesus faz conosco o que Ele fez com Pedro. Me ponha num lugar onde todos possam me ver. A Bíblia está me ensinando aqui que eu preciso e você colocarmos Jesus numa posição nas nossas vidas onde todos vejam Jesus. Coloque Jesus numa posição da sua vida onde todos possam vê-lo em sua vida. Jesus quer usar a sua vida e a minha vida. E este improvável chamado Pedro, chamado Simão, esse homem pescador, esse empresário fracassado, agora está ali, colocando o barco. O barco é de Pedro, mas quem está pregando é Jesus. Todos os outros pescadores, os amigos, colegas de mar, vamos dizer assim, aquele barco é de Pedro, mas quem está pregando é Jesus. A vida é sua, mas tem que aparecer é Jesus. Quem canta é você, mas a voz é de Jesus. Quem prega é o pregador, mas quem fala através do pregador é Jesus. Coloque Jesus numa posição na sua vida onde todos possam ver. Um pouco mais à frente, eu aprendi a segunda lição. São duas lições que eu aprendi nesse texto. E às vezes quando nós pensamos que parece que Jesus ignora o que nós estamos passando, Ele simplesmente sabe e Ele pede duas coisas. Não importa o que você está passando, o que eu estou passando, o que Jesus pede é: obedeça e confie. Obediência e confiança são dois verbos na Bíblia que a gente tem pavor de ouvir e de praticar. Porque o que é obedecer? Fazer a vontade de Deus. O que é confiança? Deixa Deus ser Deus. Nós temos que parar com essa mania horrorosa de dar palpite para Deus. Não é você que vai resolver o problema, é Deus. Entrega. O salmista não diz isso? Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Entrega. Irmão, irmã, sai da frente. Deixa Deus agir através da sua vida. Deixa Deus aparecer através da sua vida. Confia, obedeça. O culto está acontecendo de forma extraordinária, milagre acontecendo, a palavra sendo pregada, as pessoas sendo curadas, maravilhas estão acontecendo no culto, só que o culto acabou. Não tem mais culto de manhã, acabou a mensagem, Jesus já ensinou. Jesus despede a multidão, e agora vira-se para quem? Pedro. Irmãos, esse Jesus maravilhoso que não se esquece de nós, que nunca nos abandona, ainda que a nossa mente imagine que Jesus nos deixou, ainda que quando eu estou num momento difícil, eu vou buscar na palavra, eu caio lá no texto de Isaías, quando ele diz: por um breve momento te deixei, aí acaba tudo, né? Está lá em Isaías. Jesus, Ele se afasta alguns momentos, mas não nos perde de vista. Por que você está aqui hoje? Porque Deus te trouxe para que você pudesse louvá-lo e adorá-lo em espírito e em verdade. Porque é você que Ele está buscando hoje à noite, para o verdadeiro louvor, a verdadeira adoração. Jesus olha para Pedro e faz uma pergunta, e dá uma ordem, né? Aqui logo está no imperativo do verbo grego: faze-te ao largo. Como é que é? Pedro, vá para águas mais profundas. Por isso que eu pedi para você manter o texto aberto. Volta lá, verso 4. Acabou Jesus de falar, disse a Simão: faze-te largo. Na tradução da NVI diz: vá para águas mais profundas. O que Jesus está dizendo aqui, pastor? Para mim e para você? Está difícil? Vai para águas mais profundas. Sai do raso. Jesus não gosta de vida rasa. Jesus não gosta de evangelho raso, porque no raso é tranquilo.
Eu não sei nadar. Eu não me arrisco em praia. Já sou medroso, sim, não tem problema. Não tem vergonha de falar, não. Quem gosta de nadar aqui, quem gosta de ir para o fundo, amém. Deus te abençoe, te guarde, te cuide. Os anjos do Senhor acampam ao teu redor. Porém, eu não vou. Porque no raso, qualquer coisa você sai correndo. Você tem o quê? Areia no fundo e você vence a força das águas. Quando você está no raso, é mais fácil ir embora. Vida rasa, irmão, sabe o que acontece? Quando eu não gosto do culto, eu vou embora. Quando eu não gosto da pregação, eu vou embora. Eu mudo de canal e vou para outro pregador. Quando eu não gosto do irmão, eu saio pela porta do lado. Isso é vida rasa. A multidão acabou o culto e foi embora. A multidão viveu uma experiência com Jesus de beira de praia. Agora Pedro, Jesus está chamando para uma experiência de águas profundas. E quantos Pedros estão aqui, tanto homens quanto mulheres? Queridos, Deus está te chamando para uma experiência de água profunda. Jesus está falando para você, vai mais profundo. Vai para as águas mais profundas. Mas por quê, pastor? Porque nas águas profundas a gente depende mais de quem deu a ordem. E é interessante que Pedro fala, pescamos a noite toda, quer dizer, tentamos pescar, né? Não apanhamos nada, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Ele começa falando, trabalhamos, tanto eu quanto os meus marinheiros a noite toda. E ele fala, não apanhamos nada, é um conjunto. Porém, sobre a tua palavra lançarei. Ele não está escrito aqui que lançaremos. Diz, lançarei. Sabe o que significa isso, irmão? Irmã, sua vida cristã não depende do outro não, tá? Sua experiência com Deus não depende da sua esposa, do seu pai, da sua mãe, do seu vizinho, do irmão da igreja. Não depende, depende de você. E mais para águas profundas, de confiar mais, de obedecer mais e de se lançar nos braços de Deus. E não termina. Volte no versículo 4, na segunda parte, e Jesus fala, lançai as vossas redes para a pesca. Sabe o que Jesus está falando aqui? A palavra original do grego, sabe qual que é, irmão Rui? Não é pesca normal, não. É um arrastão. Jesus falou, lança a rede ali. Mais águas mais profundas. Joga a sua rede, porque vai vir um arrastão. Então, meu irmão, não fica correndo atrás de bênção não, tá bom? Confia, porque a bênção vai correr atrás de você. Esse negócio de ficar pulando de galho em galho, eu vou ficar a bênção na igreja tal, isso não é de Deus não. Quando você obedece, você confia, você faz a vontade de Deus, a bênção vai correr atrás de você. Vai lá depois para Deuteronômio, você vai encontrar isso. Jesus te convida para experiências tremendas, como Pedro teve as experiências tremendas com ele. Então, Jesus está falando, Simão, tente outra vez. Mais uma chance, vamos lá, de novo. O foco de Jesus era mostrar para Pedro que lá no fundo o milagre iria acontecer. Ele diz, sai do raso, sai desse conforto que você está tendo, vai para águas mais profundas, porque a multidão viveu experiências de beira de praia. Ele volta para Pedro e diz, vá para águas mais profundas, porque lá eu quero que você experimente o meu poder. Então, meu irmão, não fique lamentando os seus problemas, suas dificuldades nas redes sociais não, viu? Eu não tenho rede social, graças a Deus, estou livre dessa prática mundana. Mas tem gente que joga tudo na rede social, né? Não faz isso não. Tem gente que acorda de manhã e já vai para o Face. Faz isso não. Acorda de manhã, vai para a Bíblia. Aliás, não acorda de manhã, não, acorda de madrugada. Deus está com saudade de você levantar de madrugada e falar com Ele. É tão gostoso, experimente.
Olhe para a palavra de Deus e você vai encontrar homens e mulheres que, através da história, tiveram experiências tremendas em águas profundas, nas profundezas da intimidade com Deus. Por exemplo, Abraão. Quem era Abraão? E os homens e mulheres que vou citar aqui, irmãos, eles não eram pessoas de um alto nível da sociedade, de uma classe. Não tinha um nome por detrás deles. Eles eram os improváveis que Deus escolheu para fazer a obra que Deus tinha. E o projeto que Deus tinha na vida deles. Abraão tem seu filho e sai Abraão e o seu filho para o Monte Moriá. Ninguém sabia o que ia acontecer, nem os filhos de Abraão sabiam o que ia acontecer, mas só Abraão e Deus sabiam o que potencialmente poderia acontecer. Imagine esse homem subindo aquele monte, obedecendo a Deus que pediu o pastor Nilson para ele levar o seu filho para sacrificar. Eu quero o seu filho em sacrifício. Quem vai entregar um filho para morrer? E para piorar, o moleque não fica quieto, né? Ainda pergunta: pai, cadê o cordeiro? A coisa está tão difícil que sempre tem um abençoado para falar alguma coisa que não deve. É incrível. Nunca chegou: eu quero orar pela sua vida. Aí chega um menino e fala: pai, está aqui o cutelo, está o fogo, cadê o cordeiro? É você. Só que Abraão não podia falar isso para ele. Aí vem o nosso querido Moisés, né? De príncipe a pastor no deserto. 40 anos ali, no deserto. Moisés tem uma das experiências mais incríveis com Deus. Só que não foi no deserto. Deus tira do deserto e manda para trás do deserto. Já não está bom o deserto? Tem que ir para trás do deserto? Tem que ir para trás do deserto, sim, porque lá é onde Deus vai falar com você. E para piorar, ele teve 10 tentativas de tirar o povo. Não podia ser na primeira? Já resolve isso aqui, o farol entrega? Não. Parece que Deus tem hora que dificulta as coisas para a gente. Tem hora que, irmãos, vamos ser sinceros, tem hora que, meu Deus do céu, sangue de Jesus tem poder. Não dá. Tira o povo, leva para a terra prometida. Primeiro obstáculo, um mar vermelho na frente. E para piorar, um exército atrás. E para complicar, um povo resmungando. Por que não deixou morrer no deserto? Lá no Egito tinha um lugar para ser sepultado. Moisés já está estressado, cansado, teve 10 lutas com o faraó, e o abençoado não deixou em paz o povo, mandou o exército para trás. E você sabe o local que Deus mandou, que Deus levou o povo? Você sabe o nome do local? Pi-Hairote. Sabe o que significa Pi-Hairote em hebraico? Beco sem saída. Não tem condição. Espera aí, tem uma coisa errada. Pi-Hairote, beco sem saída. Deus pega um povo, promete uma terra, põe no deserto, diante de um mar, que está ali, vamos atravessar como? Não sabe. E atrás, o exército está vindo, e agora? Beco sem saída, Pi-Hairote. Irmãos, é isso que Deus faz na nossa vida, e tem hora que Deus nos coloca num beco sem saída, você fala: pronto, e agora? Agora acabou, estou arruinado, estou destruído. Está destruído coisa nenhuma, está arruinado coisa nenhuma, você é mais que vencedor. Pense nisso, porque Deus quer mostrar o poder dele através da sua vida. Vamos pensar em José. Deixa eu correr aqui para não atrapalhar mais os irmãos. José, traído pelos irmãos, jogado num poço, foi preso. Depois Deus coloca como governador. Olha a vitória desse homem. Esther arriscou a própria vida por causa do povo. E há uma outra personagem, uma viúva pobre, sem marido, com 2 filhos, endividada, e os credores batendo na porta da casa dela, falando: paga a sua dívida, nós vamos levar os seus filhos como escravos. Essa mulher vai ao profeta, fala com o profeta, e o profeta dá uma ordem, e ela obedece à voz do profeta. Você já imaginou essa mulher pedindo vasilha para suas vizinhas? E as vizinhas deviam estar pensando: essa mulher é louca, essa mulher é maluca. Para que vasilha? Já não tem. Mas para que essa vasilha? Não, porque eu tenho um pouquinho de azeite lá, e o profeta disse que Deus vai multiplicar. As vizinhas deviam estar pensando: essa mulher pirou realmente.
Ela está doida, precisa de internação. Qual foi a ordem? Pega vasilhas, não poucas, muitas. Depois, entra na tua casa com os teus filhos e fecha a tua porta. Você quer milagre? Milagre acontece de porta fechada. Depois Deus mostra para todo mundo o que Ele fez na sua vida. E Jó? Coitado de Jó, né? Já caiu numa desgraça. E a mulher dele ainda vem e fala aquela palavra não abençoadora, né? Na sua tradução está dizendo o seguinte: amaldiçoa teu Deus, não é? Só que a palavra não é amaldiçoar. A tradução foi exagerada ali, viu? A palavra é abençoa o teu Deus, mas de uma forma sarcástica. Aí você confiou tanto nesse Deus, então abençoa o teu Deus. A palavra não é amaldiçoar, é abençoar o seu Deus, e morre no sentido de deboche. Bom, em seguida, Jó já dá uma invertida nela e põe ela no lugar dela, né? Isaías, jovem Isaías, teve o privilégio de ser um dos 4 homens na história da humanidade a enxergar o trono de Deus. Que experiência maravilhosa. O rei Ezequias. E por que não falar da nossa querida irmã Maria, nossa querida mãe do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo? Você sabe onde Maria morava, né? Está aqui em Lucas. Cidade de Nazaré. Ô cidadezinha, né? Quem estava dentro queria sair, quem estava fora não queria entrar. Você nunca vê gente falando: quando eu me aposentar vou morar em Nazaré. E tão ruim que era a cidade. Você nunca ouviu alguém falar que vou passar minha lua de mel em Nazaré. A Bíblia faz questão de dizer a cidade, os locais, porque eram locais improváveis para acontecer o milagre de Deus. Simplesmente, Maria recebe o anjo Gabriel na casa dela. Maria não está preocupada que tem um anjo na sala dela, não. Maria está preocupada com a saudação que o anjo deu: salve a agraciada. Gabriel, você vem toda semana aqui tomar café, nunca falou desse jeito, o que está acontecendo? Irmãos, anjo na casa do crente é comum, viu? Deus é que manda. Homens e mulheres que obedeceram, que eram os improváveis, que confiaram, e Deus simplesmente escolheu cada um deles para o projeto que Deus tinha. Homens e mulheres como eu e você, nós não somos diferentes deles, eles não são diferentes de nós. Homens e mulheres que foram conhecidos por Deus. Eu aprendi uma coisa essa semana muito interessante, irmãos, que quando você é conhecido por Deus no céu, o céu te faz conhecido na terra. Quando somos conhecidos no céu, o próprio céu se encarrega de te apresentar na terra. Está vendo a importância do testemunho? Onde você está trabalhando, na sua vizinhança, na sua família, faça questão, irmão, de ser conhecido no céu, para que o céu te apresente na terra. Não se assuste com o cenário que você está enfrentando. Isso não é para a sua derrota, é para as lições que Deus quer ensinar na sua vida. Eu quero concluir dizendo que Deus tem as suas formas de forjar os seus soldados. Deus forja seus soldados de forma diferente. Nem todos são escolhidos por Deus, viu? As maiores batalhas são dadas para os maiores e os melhores soldados. Deus não quer pessoas que vivam experiências de beira de praia. Deus quer pessoas que obedeçam e vão mais profundo, mais na dependência, mais na busca, na entrega. Se lance nos braços de Deus, experimente o cuidado dele, é maravilhoso.
E amanhã, não se preocupe com o dia de amanhã. Ele vai cuidar de si mesmo. Simão foi desafiado a ir mais para o fundo. E nós precisamos parar de alimentar a nossa fé com as experiências alheias. Deus quer que você viva experiências tremendas com Ele. É a sua intimidade, você e Deus. Deus e você. Nem todos vão te compreender, viu? Nem todos vão bater palma para você. Mas quando você tem intimidade com Deus, você sabe quem é Deus. E Deus te pega e simplesmente te apresenta na terra. Até para o diabo Ele te apresenta. Não foi o que Ele fez com Jó? Observasse meu servo Jó? Deus dá o currículo de Jó. Deixa Deus te apresentar na terra. Deixa Deus te forjar. Dói. Mas saiba de uma coisa: Deus não patrocina fracassos. Alguns meses atrás, conheci uma jovem, uma paciente minha lá do Hospital Nipo, com um câncer. E conversando com ela, estava no início do diagnóstico, uma leucemia mieloide aguda, um prognóstico não tão favorável. Falei do amor de Deus, e aí eu fui no carro e peguei um Novo Testamento dos Gideões, que o irmão Marcos tinha deixado para mim alguns. Voltei no quarto e entreguei para ela. Ela recebeu a Cristo como seu Senhor e Salvador. Quinta-feira agora, no meu plantão, passei pelo quarto dela, ela estava com um sorriso, carequinha, mas com um sorriso. Ele disse: Moisés, eu estou tão feliz. Eu falei: por quê? Hoje é a minha última sessão de quimioterapia. Eu falei: e aí? Daqui para frente é só acompanhamento. Deus seja louvado. Irmãos, Deus faz milagre. Mas Deus faz milagre em águas profundas. Porque milagres de águas profundas não se vive em águas rasas. Eu vou repetir. Milagres de águas profundas não se vive em águas rasas. Vai mais profundo, confia, obedeça, e você vai ver o poder de Deus na sua vida. Deus nos abençoe. Amém?